Alô a todos que nos acompanham no canal Japa Rico, estamos agora continuando a série Japa Rico, reagindo a outros traders e vamos trazer de volta Marcelo Ferreira porque ele tem uma opinião muito interessante sobre BTC e USD, o par do Bitcoin, um dos pares mais famosos de Bitcoin, que é o BTC e USD. E ele tem essa visão porque ele mostra como que ele está operando utilizando a técnica FiMate, que difere em muito do PVSRA, que é a técnica que a gente usa. E a gente vai fazer uma comparação, sem querer dizer, né, sem querer denegrir ninguém, sem querer dizer, isso aqui é melhor que isso, aquele lá é melhor que isso, só que vamos fazer uma comparação somente em base com os fatos que ele está apresentando. Então, sem perda de tempo, vamos começar o nosso react. Viu? Deu uma de mar aqui agora. É que é tanto 50 que mistura tudo. São as regiões de 50%. Então, olha como ele testou a primeira região de 50% ali. E lembrando para vocês que em PVSRA a gente já não usa, né? Não usamos essa região de 50%. Eu sei que em Fibonacci Levels, os níveis de Fibonacci, assim como na técnica FiMate, eles gostam de utilizar esses níveis, né, de correção, né, até os 50%, a gente já não utiliza em PVSRA, não faz parte da nossa técnica em PVSRA. E ele volta. E ele volta em quê? Pullback. Por enquanto é pullback. Então, por enquanto é um pullback, é uma correção até que um momento que não seja mais uma correção, que ele perceba que isso na verdade é uma reversão. Mas como é, né, a nível de praxe e também na FiMate, ele está utilizando essa técnica até os 50%, ele vê isso como uma correção. E por enquanto é pullback. Então, por enquanto ainda, maior chance de 52 e por enquanto depois maior chance de 69. Por enquanto é pullback. Aonde quebra, Marcelão? Muito perto, muito perto. No próprio 50% diminui a chance. Aí quando ele vir para baixo dos 50, aí, meu irmão, aí você vai medir aqui a divisão aqui, ó. Aqui a divisão. E lembrando que você pode ver que ele sempre utiliza, né, dessa forma, dessa técnica de mensurar manualmente, né? Ele pode ver que ele está mensurando manualmente, ele está vendo a estrutura à esquerda e aí ele está utilizando dessa ferramenta, eu acho que é no MT4, no MetaTrader. No MetaTrader está utilizando dessa ferramenta para manualmente mensurar a variação de preço. Do 50 aqui para baixo, você vai ter 50 aqui, projeta lá para cima, mais uns 50. Eu estou fazendo essa projeção manualmente. Projeta lá para cima, mais uns 50. Tá vendo? Projeta. O que eu tenho aqui agora? Caso ele venha para baixo dos 50% do movimento e não seja somente um pullback dos 50, eu tenho outras linhas aqui para prestar atenção, né? Sim. Então, aí que tá, né? Aí que tá o êxito da questão, porque se não for a 50%, até onde, né? Até onde ele vai pegar? Vamos supor que ele tenha comprado a 50%. E ele fez uma projeção, quebrou isso, aí ele vai pegar a próxima linha em vermelho, né? Assumindo que a correção seja até essa próxima linha vermelha, e se não for, ele vai pegar a próxima da próxima, e se não for, ele vai pegar a próxima da próxima da próxima, até uma hora que ele vai perceber, puxa, eu acho que isso não é uma correção e sim uma reversão, né? Então vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Ou seja, até 31 para mim, ele valeu aqui 40, ele chegou a valer 49, quase, chegou nos 50. Tinha ele chegado chegou perto de 50 mil nessa máxima aqui, ó. Sim. Ele chegou perto de 50 mil. Aí, então, nessa máxima é próximo de 50 mil mesmo. E agora ele tá ali em 40, né? Sim. 39 agora. 39. É um pullback. Porque eu tenho pullback até 35. Olha como o gráfico me deixa tranquilo. Te deixa tranquilo porque, mas isso aqui você fez após, né? Após que você viu toda essa estrutura já sendo formada, e aí com base nisso que ele mensurou e mediu e traçou, fez essas marcações. Eu tenho um pullback até 35. Mas rompeu 35, Marcelão. Ok, eu tenho uma correção maior do que um pullback. Aí eu tenho a região de 31, que é uma regiãozinha ali que não significa ainda um jogo estranho, um jogo diferente, sabe? E mesmo assim ainda pra mim é oportunidade. Tá, ele falou que deu oportunidade. Então vamos supor que, ele acabou de falar, né? Deu oportunidade. Então se deu oportunidade, ele poderia ter comprado aqui. Então se ele tivesse comprado aqui, o que vai acontecer se o preço continua caindo? Como eu queria que fosse. Eu queria que fosse no 16 de novo, é verdade? Eu queria que fosse no 16, cara. 27 ainda tem uma correção forte. Tá? Agora, 27 para baixo, aí aumenta muito a nossa chance. Aí é a hora, do 27 para baixo, é a hora de eu falar desse último fundo aqui do 16 mil. Aí ele tá palpável.
aí ele vira uma realidade ali, sacou? Ali ele vira uma realidade. Por quê, Marcelão? Porque o mercado, primeiro, ele tende a barrar um pouquinho no 50 ali no 35,967. Para baixo do 35,967, ele tende a testar lateral até o 27, simplesmente porque é uma expansão exata do 50 para cima, uma expansão exata do 50 para baixo. Eu discordo, viu? Eu discordo muito disso, que é no 27, porque é uma expansão exata do 50 para cima e uma expansão exata do 50 para baixo. Eu discordo que ele vá acumular nessa região. Eu discordo disso porque eu acho que a gente tem que ver de acordo com o PVSRA. Eu vou mostrar exatamente o porquê disso daqui a pouco. Esperem. Padrão Fairley de lateral. Vocês aprendem a enxergar o negócio depois que ele acontece. Só depois que ele acontece, porque desse jeito que ele está sendo apresentado pelo Marcelo na Finemente, né? De acordo com a estrutura que ele identificou, e após isso ele faz as marcações manualmente. Se o mercado lateralizar aqui, ó, a região de 44 e 27 é região de lateral. Então até aqui é uma aposta pra mim, de ativo saudável. Ele tá saudável ali. Aposta? Eu tô tendo oportunidade. Eu posso optar aqui de não ter mais risco. De falar, cara, se ele vir para baixo de 35, eu não vou comprar mais. Eu não compro mais um 31, mas você perdeu para você voltar. É estratégia. Mas se cair demais também, você não perdeu. Tem que tomar um caminho. Isso que é legal no mercado, né? Bom, enfim, eu acho que a gente já deu para ter uma ideia do que ele falou, então vocês podem ver que essas marcações são manuais, e eu vou mostrar o porquê em PVSRA já não é manual. Então, eu vou mostrar como é muito mais simples, na verdade, né? Se você vê a técnica em PVSRA, vocês podem ver que temos o seguinte, né? Vamos mudar isso aqui para o gráfico semanal para ficar igual, né, ao gráfico que o Marcelo estava mostrando para vocês. Então, se vocês forem ver aqui no gráfico semanal, vocês podem fazer o seguinte, e aqui a gente minimiza, e aí vocês podem ver que se a gente minimizar, a gente vai ter a mesma estrutura que vocês viram no gráfico do Marcelo. Então vocês podem ver que aqui quase chegou ao nível dos 50 mil, e após isso o preço continuou. E aí, qual é a vantagem de PVSRA? Em PVSRA, primeiro que você não vai precisar fazer essas marcações manualmente. Você não vai ficar mensurando 50% do total do movimento, e aí usar aquela ferramenta no MetaTrader para traçar, né, fazer a mensuração e fazer as marcações manualmente, né, de 50% para cima, 50% para baixo. Vocês podem ver que em PVSRA a gente não está fazendo nada disso. E aí, o que acontece que você tem muito mais oportunidades visíveis, porque se você olhar em PVSRA e maximizar isso aqui no gráfico semanal, vocês podem ver o seguinte: tivemos várias oportunidades. Você pode ver que aqui, após esse padrão de zigue-zague, você pode ver uma acumulação logo abaixo, né, por um bom tempo, uma acumulação de preço abaixo da 200 EMA. Ele passou com essa linha verde, tá, com volume notável aqui em PVSRA, então o volume está indicando o volume verde, que é um volume notável. Após esse volume notável, ele fez uma pequena distribuição de preço para fazer uma correção. Nessa correção que ele faz, desse padrão de zigue-zague, que a gente chama de zig-zag pattern em PVSRA, aqui você já teria um sinal para entrada de preço, uma entrada em compra, né, desse ativo do BTC e USD. Se você tivesse comprado aqui, você realizaria o lucro após uma distribuição, que teve aqui com essa candle verde e volume notável mais uma vez. Então, após essa distribuição, algum lugar aqui você você fecharia a primeira posição em PVSRA com lucro e moveria o stop loss da segunda posição para break-even. Após isso, ele voltou, né, para a linha de suporte da 200 EMA, que é essa linha amarela, né, essa linha aqui pontilhada em amarelo indica 200 EMA, que é a Exponential Moving Average, que é a média móvel exponencial. Uma vez que ele voltou ao suporte, aqui em PVSRA já indica uma compra. Então você realizaria uma outra compra e provavelmente você fecharia algum lugar aqui após essa distribuição. Então, uma coisa que eu errei alguns meses atrás é porque teve essa distribuição em verde, e eu falei para vocês que após isso haveria grande possibilidade do preço corrigir até o nível aqui do Dragon ou até do 200 EMA para depois o preço continuar a subir. Então isso aqui eu errei, não é sempre isso que acontece, né? Várias vezes acontece, mas não é sempre. Aqui, no caso, ele continuou fazendo essa distribuição.
Mas, enfim, o que eu queria mostrar para vocês é que em PVSRA é muito mais prático e você não precisa ficar fazendo manualmente essas marcações. Porque pensa o seguinte, né? Ao momento que você começa a fazer essas marcações manualmente, você vai ter vários traders, né? E eu tenho visto isso também com a FiMate, de você encontrar vários traders da FiMate, um com cada marcação diferente, né? Porque tem pessoa que vê, aqui está tendo um nível de suporte, aqui tem nível de resistência em níveis diferentes. E aí você vai ver marcações diferentes, exatamente pelo fato de serem manuais. Agora, em PVSRA, como é tudo automático, já não vai ter esse tipo de diferença em marcações, porque as marcações são feitas automaticamente pela ferramenta do PVSRA, beleza? Então é isso aí, digam aqui o que vocês acham sobre essa comparação, esse React. Gostaram desse React? Gostariam de ver mais Reacts sobre outros traders? Também escrevam aqui. E lembrando para vocês que temos a nossa mentoria no site japarico.co, mentoria de Forex com Japa Rico, e também estamos sanando todas as dúvidas que vocês têm no site japarico.co, e além disso também temos aqui no YouTube, onde operamos Forex ao vivo aqui com vocês, beleza? Então é isso aí, o que vocês acham sobre isso, escrevam aqui e vejo vocês na próxima. Obrigado e até mais. Tchau!